E aí, galera, beleza? Hoje quero bater um papo com vocês, refletir com vocês uma, uma questão que é o seguinte: muitas vezes, ou todas as vezes, no ensino médio, não é mostrado da onde que surgem as fórmulas, né? Por que elas são assim, da onde elas vieram, e fica tudo meio muito vago, parece que simplesmente surgiu alguém e, e falou que é assim que descreve, por exemplo, força. Força é igual a massa vezes a aceleração. Parece que simplesmente alguém chegou e, do nada, teve uma ideia e escreveu no papel: força é igual a massa vezes a aceleração. E a partir daí, todo mundo começou a levar isso a sério, como se fosse verdade. Mas, o que eu quero mostrar para vocês é que não é muito bem assim que as coisas na física funcionam, tá? Força igual a massa vezes a aceleração é apenas um caso particular daquilo que conhecemos como força, tá? Daquilo que conhecemos como força. Porque quando Newton concebeu a ideia do que é força, é, ele não partiu dessa fórmula. Ele não chegou do nada e falou que força é igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é um caso particular. Ele definiu algo muito mais fundamental do que isso aqui, tá? Muito mais fundamental, analisando coisas é, muito mais fundamentais até chegar nesse resultado conhecido por nós, tá? Mas primeiro, antes de falar para vocês da onde veio essa fórmula e qual é a cara dessa forma mais fundamental que eu estou falando, que Newton apresentou a ideia de força para nós, a gente primeiro tem que entender o que é momento. Momento é uma grandeza que também é apresentada no ensino médio, tá? Muitas vezes essa grandeza é chamada de quantidade de movimento de um corpo, uma partícula, de um sistema. A quantidade de movimento que aquele corpo tem. Mas, às vezes, isso é explicado de forma muito vaga. O que exatamente é momento? Momento é velocidade? Momento é aceleração? Momento o que é? Quantidade de movimento, mas o que exatamente isso significa? Bom, é, vamos imaginar o seguinte. Imaginar o seguinte. Temos um carro, vou fazer um carro aqui bem simples, certo? E ele tem uma certa velocidade e uma certa massa, tá? E também temos aqui uma bola de futebol. Uma bola de futebol. E essa bola também tem uma certa velocidade e uma certa massa. Eu vou mudar essa massa aqui do carro como um M maiúsculo para a gente conseguir diferenciar, tá? Olha só, tanto o carro quanto a bola, eles terão a mesma velocidade nesse caso, tá? Para a gente entender o que é momento. Eles vão ter a mesma velocidade, porém massas diferentes. Tá? Essa ideia da massa é muito importante para depois a gente entender o que é força e qual é o papel da massa nessa fórmula aqui. Tá? Presta atenção. Lembra que o carro tem a massa muito maior do que a bola, certo? E você tá aqui, ó. Você tá aqui. E tem o carro e a bola vindo na sua direção, tá? Quando o carro e a bola atingirem você, qual vai te machucar mais? Essa é a pergunta. Lembra, o carro tem massa maior, a bola tem massa muito menor. Porém, os dois possuem a mesma velocidade. Vamos supor aqui que os dois possuem uma velocidade de 30 quilômetros por hora. Tá? Uma velocidade de 30 quilômetros por hora. É, Quando a bola e o carro atingir você, qual deles vai te machucar mais? Obviamente, o que vai te machucar mais vai ser o carro. Mas por que o carro? Sendo que os dois possuem a mesma velocidade. Ao contrário da bola,
que quando atingir você, a bola vai bater em você e voltar, o carro, muito provavelmente, ele vai manter o seu movimento como se nada tivesse acontecido. Ele vai passar por cima de você, como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Justamente por conta das massas. A massa tem esse papel. A massa é como se fosse uma resistência à alteração do estado de movimento do corpo. Entende? A massa é como se fosse a resistência do estado de movimento de qualquer coisa. Por isso que se chama de massa inercial. Inércia é aquilo que tende a permanecer no seu estado de movimento inicial. A massa vai fazer esse papel. Se o carro tem uma velocidade de 30 km por hora, a massa dele, por ser muito grande, vai fazer com que ele mantenha essa velocidade. Seja muito mais difícil de alterar essa velocidade. Já a bola não. A bola, ela tem uma massa muito menor comparado até mesmo com você. Você, por ter uma massa maior do que a da bola, tem um momento maior também, certo? Tem um momento maior devido à sua massa. E pelo fato da bola ter uma massa muito menor, é muito mais fácil alterar o estado de movimento da bola. Por isso que quando ela bate em você, ela volta. Entende? Quando a bola bate em alguma coisa, por mais rápido que ela esteja, ela bate e volta, porque ela é muito leve. Entendeu? O carro já não. O carro ele bate e ele sai arrastando tudo, porque ele tem uma massa muito grande. Entendeu? Então, essa é a ideia de momento. O momento é definido como P igual a massa vezes a velocidade do corpo. Por isso que estamos relacionando essas duas grandezas. Essa é a definição de momento. Momento, que é representado por essa letra P minúscula, ela relaciona essas duas grandezas, massa e velocidade. Então, quando a gente está falando de momento, é disso que a gente está querendo dizer. Entende? A quantidade de movimento de um corpo é isso, não apenas a sua velocidade, mas qual é a dificuldade que eu vou ter para alterar essa velocidade, para alterar esse movimento. Qual é a dificuldade, a força que eu vou ter que exercer? Já entra aí a ideia de força para alterar o estado de movimento desse corpo, entendeu? E isso vai depender da massa. A força que eu vou ter que exercer vai depender da massa, certo? E Newton, quando ele estava analisando essas ideias de momento, de força, ele estava concebendo essas ideias, ele partiu disso. Ele chegou em uma fórmula mais fundamental da ideia de força. Ele vai dizer que força é igual a derivada do momento com relação ao tempo. Não se assuste, eu vou explicar o que significa essa derivada, tá? dp/dt, a derivada do momento com relação ao tempo. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, derivada é uma taxa de variação. Taxa de variação, certo? Então, o que Newton está querendo nos dizer com isso? A força vai ser a taxa com que o momento muda com o tempo. Eu falei para vocês que para mim alterar o estado de movimento de um corpo, quanto maior a massa, mais força eu vou ter que fazer para isso acontecer. Entendeu? Então, aí, a partir daí, a gente já consegue ter uma ideia de que força vai servir justamente para mim alterar, para eu alterar a ideia. Então, a partir daí, a gente já consegue ter a noção de que força serve justamente para alterar o estado de movimento do corpo, certo? De qualquer coisa. Então, toda vez que aparecer derivada, aparecer esse Dzinho aqui, isso significa a taxa de variação de algo com relacionado a um outro parâmetro. Nesse caso aqui, esse parâmetro é o tempo, é a taxa com que o momento muda com o tempo. Isso é força. Isso é força, tá? E a partir dessa ideia mais fundamental de força, que é a ideia que Newton nos apresentou, a gente consegue analisar outras coisas.
Por exemplo, se a gente abrir essa derivada, a gente vai ter o seguinte, que força vai ser a derivada da velocidade com relação ao tempo vezes a massa, mais a derivada da massa com relação ao tempo vezes a velocidade. Se a gente pegar e resolver essa derivada, a gente vai chegar exatamente nessa equação. E essa equação nos diz algumas coisas. Olha só, esse primeiro termo aqui é um termo que a gente já conhece. Por quê? Essa derivada aqui, ela é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. É a taxa com que a velocidade muda com o tempo. E o que é a variação da velocidade com o tempo? É justamente a aceleração. Então, esse termo aqui é justamente aquele termo que a gente já conhece. Massa vezes aceleração. Essa é a parte que a gente conhece. E essa outra parte é um outro caso particular, onde a massa está variando. A massa que muda com o tempo e a velocidade é constante. E a força, nesse caso, surge pelo desequilíbrio de forças internas devido à perca de massa ou o ganho de massa com o tempo. Por exemplo, se a gente pegar um foguete, é um caso clássico que a gente analisa, foguete, conforme ele vai subindo, ele vai perdendo partes, né? Partes do foguete vai sendo soltas pelo espaço, certo? Então ele vai perdendo massa. E isso gera uma força nesse foguete, devido a ele estar perdendo massa com o tempo. E essa perca de massa vai dar uma aceleração devido a uma coisa chamada conservação de momento. O momento se conserva. Então, se ele está perdendo massa, ele vai ganhar mais velocidade. Então, esse caso aqui, a perca de massa vai fazer com que a velocidade também mude com o tempo. Entende? Então, vai ter casos onde esse caso é verdadeiro, onde apenas esse caso está ocorrendo, certo? Vai ter casos. Então, vai ter casos onde a gente vai precisar analisar apenas esse termo, apenas essa situação onde a massa é constante e a velocidade varia com o tempo. E vai ter casos onde a gente vai precisar analisar os dois juntos. E vai ter casos que a gente vai precisar apenas analisar essa situação, onde a gente não está colocando uma força externa para que haja variação de velocidade, porém, esse corpo está perdendo massa. E pelo fato dele perder massa, ele vai ter uma variação de velocidade, ele vai ter uma aceleração devido ao desequilíbrio das forças internas desse sistema. Entende? Beleza, entendi. Mas ainda, isso daqui, se eu reescrever essa fórmula como força vezes aceleração mais a derivada da massa com relação ao tempo vezes da velocidade, isso ainda não é a forma com que a gente aprende o que é força. Ainda tem esse termo aqui. E como é que esse termo some? Para que a gente possa apresentar isso no ensino médio de uma maneira mais básica, apresentar apenas esse caso particular onde a massa é constante. Bom, é o seguinte, se a gente pegar um caso específico onde a massa não muda com o tempo, ou seja, a massa em toda a passagem de tempo não vai se alterar, ela vai ser constante, a taxa de variação, ou seja, a derivada da massa vai ser zero. Não vai ter taxa de variação. A massa não vai mudar com o tempo. Ou seja, a taxa de variação é zero. Ou seja, esse termo, esse segundo termo aqui, ele some. Ele é zero, porque
essa derivada aqui, como a massa é constante, não vai haver taxa de variação. Ou seja, a derivada da massa vai ser zero. E qualquer número multiplicado por zero é zero. Ou seja, esse termo aqui, ele vai sumir. E vai ficar apenas o termo que a gente conhece. Força igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, é daí que surge a ideia de força igual a massa vezes a aceleração. Isso vem de algo muito mais fundamental, de algo muito mais geral, muito mais amplo. A equação geral é essa. Essa é a equação geral. Essa é a forma com que Newton concebeu a ideia de força. Mas o caso particular que é apresentado para a gente no ensino médio é apenas esse. E por quê? Porque no ensino médio a gente tende a apresentar coisas mais simplificadas, coisas mais particulares, apenas para a gente conseguir ter uma ideia do fenômeno físico. Não é o objetivo do ensino médio ensinar toda a física. É o objetivo do ensino médio é, fazer com que o aluno tenha noções de física. Ele saiba, é, é, in- ele saiba de forma intuitiva o que é uma força. E esse caso particular faz esse papel muito bem. Ele dá uma ideia intuitiva do que é força. O aluno que assiste uma aula bem explicada do que é força, ele vai sair daquela aula tendo uma ideia razoável e provavelmente muito próxima da realidade do que é força, entendeu? Apenas estudando esse caso particular, certo? Para a gente ver isso de uma maneira é, muito mais lúdica, a gente pode pegar o caso do carro novamente. Deixa eu desenhar ele aqui novamente. Vou pegar o caso do carro aqui. É, onde ele vai ter uma velocidade, certo? E uma massa, como no caso anterior. Só que e se nós quisermos frear, quisermos fazer com que esse carro pare? De acordo com a primeira lei de Newton, a lei da inércia, um corpo tende a manter o seu estado de movimento até que uma força o altere. Ou seja, se um corpo está parado, ele vai permanecer parado até que uma força seja exercida sobre ele. Um carro que está em velocidade constante, ele vai permanecer em velocidade constante até que uma força seja exercida sobre ele. Ele vai manter o seu estado de momento, ele vai manter o seu momento, a sua quantidade de momento. A sua quantidade, a sua variação de momento vai ser zero. Vai ser, não vai ter taxa de variação, não vai mudar com o tempo, entendeu? E se eu quiser fazer com que ele pare, eu vou ter que exercer uma força que a gente chama de força de frenagem, certo? Uma força que vai fazer com que o carro pare. A variação do movimento é, vai fazer com que a sua quantidade de movimento diminui nesse caso. Se eu aplicar uma força na mesma direção da velocidade, eu vou estar acelerando esse carro. Mas como eu estou falando aqui de frear, a gente chama de força de frenagem. Se eu fizer uma força contrária à velocidade, eu vou estar alterando o seu momento de forma com que a sua velocidade diminua com o tempo. Ou seja, terá uma aceleração negativa. Entendeu? Vai ter uma aceleração negativa. Então, a ideia de freio, de acelerar o carro, quando a gente está acelerando o carro, o motor está gerando uma força para que o carro altere a sua velocidade. Quando a gente está freando, o freio está fazendo uma força para fazer com que o carro pare. Ele sai um, um estado de velocidade constante e passa a ter uma velocidade que está variando com o tempo e que está diminuindo com o tempo até que ela chegue a zero, certo? Bom, é isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham me entendido. Obrigado, até a próxima.